Olá, hoje eu vou falar de um assunto bastante delicado, mas eu acredito que poucas pessoas têm conhecimento ou faz ideia da relação estreita entre o desenvolvimento do câncer e o consumo de bebida alcoólica. E por que eu resolvi trazer esse assunto, que é muito delicado e bastante doloroso? Porque, além de ser um assunto do interesse de todas nós, de toda pessoa, eu tenho certeza de que a maioria da população não faz a menor ideia do quão essa relação é estreita, do quão essa relação é muito próxima. E, para ser sincera, nem tinha essa ciência do quão o consumo de álcool, ainda que moderado, contribui para o desenvolvimento de vários tipos de câncer. Eu não tinha ideia, embora graças à minha curiosidade, eu já parei de consumir álcool há alguns anos e estou bem feliz com isso, mas consumi durante muito tempo, eu bebia cerveja e vinho com uma certa frequência. Então é um costume, é um hábito que eu sei que faz parte da vida da maioria das pessoas no mundo, até porque um estudo feito por diversos grupos de cientistas pelo mundo e publicado na revista The Lancet Oncology, portanto uma das mais importantes da área médica, também de grande visibilidade no mundo. Esse estudo constatou que um número muito grande de pessoas que consumiam álcool de forma moderada, em média menos de 2 cervejas por dia, desenvolveram câncer. Segundo esse próprio estudo, só no ano de 2020 foram 110 mil casos de câncer e eles atribuem que desses 110 mil casos, mais de 15% sejam de bebedores moderados. Ou seja, mais de 15% de 110 mil em um ano são de pessoas que consomem álcool da forma que nós chamamos socialmente, que é, em média, um pouco mais de uma cerveja, menos de 2 por dia. Isso, para a maioria da população do mundo, é consumo social, é uma prática comum, é uma prática normal e até para muita gente é considerada saudável, porque descontrai, encontra os amigos, se sociabiliza com as pessoas. O álcool também tem esse viés, né? De diversão, de lazer, de encontrar os amigos, de descontrair, de relaxar. Mas a verdade é que é bastante preocupante se considerarmos que mesmo as pessoas que consomem um volume bem pequeno e que, portanto, eu tenho certeza que a maioria não tem ideia do quão essa prática contribui para o desenvolvimento de vários tipos de câncer. Eu fiz uma colinha até para trazer os tipos de câncer que esse grupo de cientistas aponta como os mais suscetíveis pelo consumo de álcool, como os mais propensos a serem desenvolvidos, que são o de mama, em primeiríssimo lugar, o de boca, de garganta, de laringe, de esôfago, de fígado, de cólon e de reto. Para o desenvolvimento de todos esses tipos de câncer, o álcool é um fator que contribui de maneira muito efetiva, de maneira perigosa, segundo esses cientistas. Um dos responsáveis por parte desse estudo é o presidente da Associação de Oncologia da Espanha, e numa das entrevistas ele diz o quanto ele lamenta por ter ciência de que a maioria absoluta das pessoas não tem ideia de que uma ação que para ela pode ser de descontração, um momento de lazer, de alegria, possa estar colaborando, contribuindo seriamente para o desenvolvimento de um câncer
e a média desse desenvolvimento é de até 10 anos, segundo esse estudo. Como que esse estudo chegou nessa resposta de 110 mil casos em um ano? Na verdade, eles analisaram os casos de câncer ao longo de uma década. Por isso eu disse, não é uma notícia nova. A maioria, ela foi publicada em julho, em vários jornais e revistas do mundo, em julho do ano passado, em julho de 2021, porque a conclusão aconteceu no ano de 2020, ali para o final do ano. A revista da Lancet Oncology publicou já em 2021. O fato é que ao analisar a quantidade, né, os casos de determinados tipos de câncer a nível global, durante uma década, eles concluíram que há um número muito grande desses tipos de câncer, esses que eu acabei de citar, se desenvolverem especificamente em consumidores moderados de álcool. E é claro que o estudo também aponta a maior incidência, tanto por gênero quanto por regiões do mundo. Então, esses cânceres e essa causa, né, no caso, o consumo de álcool, o consumo moderado de álcool, é uma causa da maioria desses tipos de câncer, mas o estudo também constatou que a maior incidência é em homens, não que não aconteça nas mulheres, sim, também, mas é mais incidente em homens. E também, por essa leitura, por esses cálculos, por esse estudo, eles mapearam algumas regiões do mundo onde também é maior a incidência. E ela acontece nos países em que nas regiões do mundo em que o consumo de álcool é ainda maior, como as regiões do Oriente, da Europa Central e do Leste. A Espanha também no estudo aparece como um país de grande incidência. E aí depois os valores vão baixando, mas essa incidência é global. O número é assustador, especialmente como, de novo, coloca o presidente da Associação de Oncologia da Espanha, que todos esses casos são perfeitamente evitáveis. Todas aquelas pessoas, aquelas 110 mil pessoas que tiveram câncer no ano de 2020, ele coloca que poderia ser evitado, e aí ele entra num viés de políticas públicas, que com certeza podem ajudar bastante, especialmente, eu diria que na divulgação dos fatos e dos dados, porque a partir de que essas informações cheguem ao maior número de pessoas, passa a ser escolha de cada um. Passa a ser, uma vez que eu tenho conhecimento de que tal atitude, de que tal ação me oferece risco de morte, eu passo a ter o direito de escolher. Quando eu estou na ignorância, quando eu ignoro que aquilo exista, que aquilo seja possível, eu me tornaria um alvo, por assim dizer. Aquilo se torna uma circunstância em que eu não posso evitar. Já o contrário, quando a pessoa tem conhecimento, ela pode perfeitamente escolher, ela pode perfeitamente decidir a continuar consumindo aquele produto ou reduzir e aos poucos até chegar a se abster completamente, que é o que eu considero ideal, embora ninguém seja obrigado a fazer isso. Eu não quero que ninguém se sinta... eu não quero que ninguém entenda que eu estou fazendo isso para, não consuma álcool de jeito nenhum, isso é terrível. Não, não é nada disso. A minha intenção é informar, é trazer para você informações relevantes e consistentes, reais, sobre coisas e perigos, riscos que você pode evitar sem precisar de intervenção de terceiros, porque reduzir o consumo de álcool ou mesmo se abster dele é uma escolha que você pode fazer e depende só de você. Ao contrário disso, se você continua a consumir ou por ignorar que esse risco seja efetivo e grande até, ou até mesmo por não acreditar nele,
Ao desenvolver a doença, você vai depender sim da ajuda de terceiros para se manter, até para se manter viva, para se manter vivo, para se recuperar. Porque sim, o câncer é uma doença bastante perigosa e que oferece grande risco de morte. Nós sabemos disso, não há como negar. Mas ele pode ser evitado. É possível para você, para mim, para qualquer uma de nós, evitar desenvolver câncer. E uma das formas é se abstendo do consumo de bebida alcoólica. Sei que não é fácil, porque faz parte da nossa cultura. Sim, eu sei. Como eu mesma disse no início desse vídeo, eu já consumi álcool durante muitos anos da minha vida. Porque sim, fazia parte dos encontros sociais, fazia parte daquela ideia de descontração, de relaxamento, até de compensação em alguns momentos. Eu trabalhei muito essa semana, mereço relaxar. Eu trabalhei muito hoje, eu mereço dar uma descontraída. Eu estou com meus amigos, faz parte da nossa sociabilização. Sim, eu acreditava nisso, eu vivia isso. Mas graças à minha curiosidade, a minha capacidade que eu fui desenvolvendo de observar, de sentir como o meu corpo reagia a certas substâncias, a certas circunstâncias, a certos momentos, eu fui descobrindo que, na verdade, aquilo não era bom para mim. E, na verdade, foi isso que fez eu me abster completamente do álcool, foi perceber que quando eu consumia álcool, nos dias seguintes, o meu corpo estava mais defasado, com menos energia, com menos disposição física, com menor capacidade de raciocínio, com menor tolerância à irritabilidade. Inúmeras coisas eu fui percebendo ao longo do tempo. O meu corpo tinha algumas defasagens, apresentava algumas defasagens em todas as áreas, especialmente física, mental e emocional, logo no dia seguinte em que eu consumia álcool. Então, por exemplo, eu consumia álcool no domingo, na segunda-feira eu estava com menos energia, menos disposição, mais irritável, entre outras coisas. E isso fez com que eu escolhesse ir reduzindo até me abster completamente, o que para mim foi maravilhoso. E eu agradeço muito a essa capacidade que eu fui desenvolvendo de me observar. Então eu sugiro que você faça o mesmo. E antes de terminar esse vídeo, eu vou citar aqui que no ano passado, dentre as minhas relações, eu perdi 2 pessoas muito próximas por consequências do câncer. E nessas 2 pessoas que faleceram no ano de 2021, o primeiro diagnóstico que elas tiveram foi de câncer de mama, que depois foi progredindo até levar as 2 a óbito. Não são as únicas pessoas que eu perdi no ano passado em decorrência de cânceres. Mas o câncer de mama foram 2 mulheres muito próximas a mim, muito queridas, e que me deixam, e claro que é uma situação que me deixa muito triste. E até então, eu não sabia da associação do álcool a esse tipo de câncer. Nós sabemos que não é só o álcool, nós sabemos que existem inúmeras outras causas, mas saber da associação do consumo de álcool, e inclusive do consumo moderado, eu imediatamente associei esses 2 casos, essas 2 mortes, porque sim, eram pessoas que consumiam álcool socialmente, mas com uma certa frequência. Então é possível, não posso afirmar, mas é possível que o álcool tenha contribuído consistentemente para a morte daquelas 2 mulheres. 2 mulheres que eram muito próximas a mim, que eu amava muito e das quais eu sinto bastante falta. Então isso pode estar acontecendo com você, pode estar acontecendo com alguém que você conhece, e se não estiver, é muito melhor. Mas se você é uma pessoa, um homem ou uma mulher que consome álcool, ainda que moderadamente, e que saiba que o câncer está associado, o desenvolvimento do câncer está bastante associado e comprovadamente por inúmeros cientistas em torno do planeta. Por isso esse estudo foi publicado numa das revistas mais importantes do mundo, porque é sério, é grande, é um estudo grande,
é muito consistente e, portanto, o risco é real. Então, se você é uma pessoa que ainda consome álcool, ainda que moderadamente, eu sugiro que considere a possibilidade de, como eu, ir reduzindo aos poucos até se abster, porque esse é um fator que vai com certeza colaborar para te afastar da possibilidade de desenvolver um câncer. E antes de finalizar, eu quero te agradecer por ter assistido a esse vídeo até o final, pedir que você, se gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos e amigas, com todas as pessoas que você conhece, porque, como eu disse, o intuito desse vídeo é propagar essa informação, porque eu sei que a maioria das pessoas não tem a menor ideia do risco que estão correndo ao consumir álcool, ainda que moderadamente. E se inscreva no meu canal para me ajudar a continuar a trazer aqui gratuitamente esse tipo de informação que eu considero tão importante e relevante para a preservação da saúde das pessoas, da sua saúde e da tua vida, é claro. Mais uma vez, obrigada e eu te vejo no próximo vídeo.